Olá, aqui no Câmara Livre toda semana a gente conversa sobre trajetórias de vida e através dessa troca de informação com os nossos convidados, a gente exerce um pouco da nossa missão pública de oferecer a você uma ideia de reflexão sobre os seus projetos, os seus planos e o seu universo interior. É como se cada experiência que passa por nós aqui no estúdio da TV Câmara de Bauru pudesse servir de um papo a três. Quem vai conversar conosco hoje nesse sentido é a Alexandra Fabbri. Você nunca deixou o Bauru, nasceu e convive com a cidade, tem suas raízes ligadas a ela. Num espaço considerável da tua vida, você ficou 14 anos morando em Novo Horizonte, uma cidade talvez metade do tamanho nosso geográfico aqui, fazendo uma outra etapa das transformações da sua vida. Você consegue imaginar o que sobre Novo Horizonte se você precisasse recortar ela nessa história? Como ela fez parte disso, eu acredito que... Ou a imagem que você tem dela? Tá. Novo Horizonte foi essencial, primeiro para a minha busca mais profunda internamente. Lá eu passei e vivenciei coisas que eu precisei, num determinado momento, dizer: opa, eu preciso ir atrás, iluminar os meus becos escuros. Eu gosto de usar essa metáfora, né? Iluminar meus becos escuros e fazer uma nova história e buscar o meu real propósito. Então ela foi para mim uma ponte, vamos colocar essa etapa, de muito aprendizado, de muito aprendizado vivencial, onde eu fiz a decisão de mergulhar fundo nesse processo para depois continuar a minha jornada. Como a moça, menina, adolescente, jovem, formação de mulher, lá no comércio, na papelaria do seu Domingos, nesse aprendizado, acabou indo para a comunicação. Como funcionou isso na sua cabeça, num processo dificílimo para o jovem, que você acompanha do lado de lá, e nessa etapa ter que decidir um caminho? Sim. Nelson, é muito louco. Eu sempre fui uma criança extremamente tímida, que sentava na segunda carteira, não na primeira, porque a primeira eu tinha vergonha, e nem mais para trás, porque eu também tinha vergonha de ficar lá no mais profundão. Então era a segunda carteira, era o meu local. E pouco abria a boca, não se expressava, aquela criança que entra muda e sai calada e que ninguém percebe a existência. Tudo acontecia na minha cabeça. Eu tenho déficit de atenção e hiperatividade. A hiperatividade fui desenvolvendo mais ao longo dos anos. Nesse começo de criança eu era um pouco mais centrada. Só que assim, eu sempre invejava o fundão. Eu olhava e falava assim: é para lá que eu quero ir. É lá que eu quero ser. Por qual motivo? Porque eu queria me expressar, eu queria me comunicar, mas eu não tinha coragem. Eu não era assim porque eu era quietinha, eu era perfeita. Aos olhos dos professores, eu sempre fui aquela aluna exemplar, mas era porque eu não tinha coragem de desafiar. Então, quando eu vi um aluno do fundão falar, responder, eu falava: yes, queria fazer isso. Então eu era assim, uma falsa quietinha, entendeu? Só não tinha coragem. E aí quando eu fui escolher a profissão, eu sabia que eu gostava de gente, tá? Eu não tinha muita informação, eu fiz teste vocacional, me ajudou a direcionar que era a área de humanas. Isso eu já fui percebendo desde sempre, que eu gostava de gente. E conversando com uma vizinha, ela falou sobre relações públicas, eu gostei da faculdade. Okay. Nossa, eu gosto dessas matérias aí, eu acho que eu vou gostar. E fui. E gostei muito do curso e até hoje, apesar de eu não atuar como relações públicas, a visão da comunicação não tem como separar, né? Assim, quem me conhece fala: não adianta, a comunicação está no seu sangue, porque eu amo a comunicação. Mas foi nessa trajetória. Na verdade, talvez você não atue especificamente em relações públicas no sentido estrito da palavra, mas usando possivelmente uma infinidade de ferramentas e técnicas. Exatamente. Agora, daí, você, depois de formada, entrou a segunda etapa, enfrentar o mercado de trabalho, começar os jovens. Nós não estamos maduros como saindo da faculdade, tanto quanto não estamos quando vamos escolher esse caminho. Aí você foi para RH. Ficou mais fácil no meio do caminho? Como é que foi a sua descoberta? Na verdade, olha só, eu acabei de me formar, eu tinha 22 anos e eu fui para Novo Horizonte, né? Uma cidade que hoje está com 40 mil habitantes, na época 35 mil, né? Então, assim, as meninas, as minhas amigas que estavam, amigos estavam se formando, todos foram para as grandes capitais e eu fui para uma cidade que, se aqui já era mais difícil achar, imagina, né?
E nesse meio tempo, eu acabei me frustrando. Eu adorava o curso, adorei a formação, tinha ideia fixa de atuar como RP na época. E aí, o que eu fiz? Eu comecei uma especialização em RH, porque eu sabia que eu gostava de gente, mas assim, não tinha bagagem alguma ainda com a questão de pessoas. Eu tinha 22 anos. Me matriculei numa especialização em RH e nesse meio tempo levei o meu currículo para uma faculdade em São José do Rio Preto. Né? Eu sabia que tinha cursos de relações públicas, meu irmão já dava aula aqui na faculdade e eu meio que modelei, né, ele na área de economia. Falei, quem sabe, mas nunca foi meu sonho ser professora. Só lá atrás, quando eu achava que eu ia ser professora de criança, muitos anos. Né? Na minha época, as mulheres da minha geração, acho que quase todas sonharam um dia ser professora de pequenininhos, de criança, tudo. Então, eu não tinha essa pretensão. Mas eu fui assim, 22 anos, acabada de matricular numa pós, uma especialização. Falei, quer saber? Se der certo, deu. Se não der, pego minhas coisas e vou embora, não era meu sonho mesmo. E aí eu amei dar aula, foi aí onde eu exercitei a comunicação, né? Tudo aquilo que eu tinha aprendido na parte, né, da comunicação de relações públicas. E comecei, para você dar aula você tem que estudar muito, então eu comecei a entrar nesse universo. E percebi que eu gostava mesmo, só que eu percebi que a comunicação, ela vai até um certo ponto. Você muda, você trabalha os instrumentos, mas se você não trabalhar as pessoas, os relacionamentos impactam. E foi essa a minha dissertação de mestrado. Né? Ok. E fui para o mestrado. E cheguei a essa conclusão, tá? Só que, e aí? Não tinha ferramenta para trabalhar comportamento, entendeu? E aí fiquei um período que eu descobri o que eu queria, mas e aí? Tá, eu precisava fazer mais. E fiquei um período em stand-by, só trabalhando, né, dando aula, trabalhando na coordenação de um núcleo que coordenava estágio, coordenei o ensino médio por 6 meses, o Ângulo lá de Novo Horizonte, uma experiência única, tá lá no meu livro também. Então, assim, tudo eu gostei, mas assim, faltava, tinha alguma coisa. E as coisas foram se desenhando, comecei a prestar algumas consultorias mais relacionadas a essa parte de comunicação, e eu ia até na parte do relacionamento, e aí ele parava. E aí, um determinado momento da minha vida, uma amiga falando que tinha entrado no curso de psicanálise. Eu falei, nossa, é isso que eu quero, né? Mas, na verdade, era muito mais um mergulho em mim do que... Gente, quando eu falo assim, eu sempre gostei de gente, na verdade, assim, trata-se da gente primeiro, né? Acho que gosta do outro, porque, na verdade, a gente se vê no outro, né? Projeção o tempo todo, né? Então, eu fui buscar as minhas questões e entender o que acontece, por que dá tanta confusão nessa parte de comportamento e relacionamento. Nesta etapa, depois desse período, então, vou chamar o período Novo Horizonte aqui, da coordenação de cursos e a parte de docente, você já avançou um pouco, que foi a sua guinada profissional para você completar algo que estava lá na inquietude das suas vivências do dia a dia, fala, bom, eu vou mergulhar nisso, que é uma ferramenta que hoje você usa ela de forma plena. Sim, exatamente. Então, assim, na verdade, vamos voltar na graduação. Na graduação, onde todo mundo quase da minha sala, a maioria, né? Todo mundo não, a maioria da minha sala, foi para público externo, eventos, marketing, vários viés, porque o Relações Públicas, ele tem, né, esses vários viés. Eu sempre fui comunicação interna, sempre indo para a parte humana, sempre para a parte de comportamento. Só que a comunicação, ela dá um pedaço da explicação e a outra faltava. Então, Novo Horizonte foi essa fase transitória de busca de conhecimento, o início das consultorias, mas assim, não aprofundado na parte de comportamento. Sandra, eu vou entrar pelo Código T, o livro que você acaba de lançar, mas por uma folha avulsa, depois eu prometo que eu volto nele. Tá. Você estava pensando aqui, quando você estava falando, que o jornalista é uma espécie de um generalista de ciência social. Ele acha que sabe tudo eventualmente, mas ele acaba tendo alguma noção, sim, de pegar sentimentos de perfis e pessoas. Na gestão pública, uma coisa que me incomoda para colocar nessa folha avulsa aqui, é que frequentemente a gente identifica, sem ter conhecimento, que eu estudei também, no meu caso, psicanálise, de falar, puxa, esse gestor público, ele é um bom camarada, mas ele não serve para essa função, porque ele tem medo de enfrentar desafios, por exemplo. E ele não gosta de decidir, como se todo mundo tivesse esse mesmo problema. Mas a questão dele é no divã, não é do perfil. Aí você olha para o currículo
Lattes do sujeito, ele fez pós-mestrado, ele é o melhor cara de engenharia, não sei das quantas, daquela área que ele atua, mas esses dois obstáculos aqui acabam sendo intransponíveis. A gente está falando de código T com esse singelo exemplo que eu dei? Muito. O que acontece? Esse foi um dos motivos pelos quais me incentivou a escrever algo sobre isso. O que acontece? As pessoas são, muitas vezes, né, elas entram nas suas funções, as suas conquistas são medidas pela parte técnica da coisa, pela sua formação, mas na maioria das vezes elas são desligadas por comportamento. Isso acontece no meio corporativo, isso acontece nos relacionamentos, né? Quantas vezes você está com a pessoa maravilhosa do teu lado, você é maravilhoso, mas você não sabe por que não dá certo, né? Você não entende que o negócio não bate. Então, assim, as questões... E se as pessoas entendessem, muitas vezes, o que está por trás, tanta coisa seria evitada, tanta coisa seria muito mais fácil, né? Esse mergulho para entender, para, de alguma forma, ver o que eu vou fazer para transformar. Então, no código T, já pegando o empréstimo da folha avulsa para entrar no livro, Tá. Você fala em observar, analisar e transformar. Observar é a si, é a Isso. pessoa? Então, vamos imaginar assim, ó, eu vou procurar resumir de uma forma bem... você me irrita e você é meu chefe. Então, vou levar para o mundo corporativo. Ou você é meu parceiro e tem alguma coisa em você que eu não sei, tá? Então, o que é o observar? As pessoas, muitas vezes, elas recortam a cena e ficam na superfície. Nossa, eu não vou com a cara daquele chefe, não sei o que tem meu parceiro, mas só fica ali, tá? Então, e agem no piloto automático. O observar é, em que momento eu não gosto de você enquanto chefe? Quais as falas suas, qual o olhar, qual o seu jeito, que situação você me irrita? Exatamente. Observar, é recortar. Não é tudo em você normalmente. Normalmente é uma questão, então é observar essa questão e detalhe. O que exatamente você desperta em mim? Dá nome a esse sentimento. E outra coisa, observar o seu corpo. A natureza é linda, maravilhosa e ela mostra a hora que você vai surtar, a hora que você vai chorar, a hora... É que a gente não repara, porque acontece frações de segundo. Mas o livro é esse mergulho. Peraí, opa, o que está acontecendo? Acelerou o coração, deu vontade de chorar, qualquer sinal. É um sinal de que ali piscou a luz vermelha. É esse observar o que exatamente está ocasionando desequilíbrio e o que exatamente está despertando em você. Já está interligado naturalmente com a segunda palavra do tripé, analisar. Isso. A partir do momento que eu entendi, quanto mais específico eu for naquilo que você... Vamos pegar, eu falei irrita, mas pode ser qualquer outro sentimento. Claro. Aquilo que você me irrita, aquilo que você desperta em mim, quanto mais eu sei o que é, mais fácil eu fico para buscar as origens disso daí. Se eu levar isso para o mundo corporativo ou para as relações aqui de trabalho, onde a gente convive, essas características que aparentemente são superficiais ou como a gente escolhe como modelos de julgamentos, né? Sim. Elas podem trazer um resultado do ponto de vista de terapia comportamental e de análise do dia a dia, de um diagnóstico que isso pode estar em mim, na verdade o problema é meu, na forma como eu julgo superficialmente isso que me irrita nessa situação, ou um obstáculo que está no outro. Qual é o caminho daí para entender isso lá na prática do dia a dia? Esse aqui vai para uma orientação mais específica, esse aqui nós vamos discutir esse ponto de vista, é outra coisa? Então, na verdade, eu vou falar uma coisa que muita gente vai ficar irritada com o que eu vou falar, eu sei porque tem gente que quando a gente toca nesse assunto, desvia, fala, não gosto dela, o que ela fala, está sempre na gente. Você pode ser um bandido, esquartejador, sei lá o que for, tá? Beleza. Mas eu sempre tenho a escolha da forma como eu reajo em relação a isso. Okay. Como eu vou levar essa reação. Justo ou não, você perguntar se acha justo ou não, mas a escolha é sempre nossa, entendeu? Então, assim, o seu comportamento pode ser terrível, mas eu posso escolher não me desequilibrar, me afastar, não me afetar. E eu só escolho se eu conseguir lidar. E aí por isso que venho analisar. É por isso que eu preciso entender o que acontece, nem tudo. Na verdade, muita coisa que me desequilibra pode desequilibrar a maioria. São comportamentos que vão, às vezes, contra os nossos valores, as nossas coisas. Isso é normal. Tem escolhas de vida, costumes. Escolhas de vida. É normal você ficar incomodado com aquilo. Mas se te incomoda a ponto de afetar um resultado seu,
sabe? Tipo assim, olha, você, vou voltar no irrita de novo, já que a gente pegou esse exemplo. Você me irrita a ponto de eu não conseguir trabalhar com você, aí é meu, entendeu? Você pode ser o pior que você for, mas se eu tô deixando você me desequilibrar, alguma feridinha em mim tá mexendo. Algum cutucãozinho. Nessa tentativa de estabelecer o peso e o contrapeso aí das relações emocionais e de tentativa de compreender o outro, cada um tem o seu arsenal de crenças, distorções, né, de origens traumáticas ou não, enfim, o seu próprio histórico. Como profissional agora, sem querer aprofundar, mas fazendo um pequeno insight no paralelo. Num determinado momento, você mapeou, diagnosticou isso como profissional, você é especialista em consultoria de gestão de pessoas e também é mentora individual ou não dessas relações no dia a dia. Num determinado momento, você tem um diagnóstico na mão e fala, não, este caso aqui agora precisa cuidar deste aspecto nesse sentido. Sim, o que muitas vezes acontece que a metodologia ela vai fazer um mergulho extremamente profundo. O meu cliente ele vai entender a raiz das coisas, tá? Agora, o transformar, que é a terceira etapa, pode ser que só no entendimento, eu falo muito isso no livro, só no entendimento ele transforme. Eu dou muitas vezes o caminho das pedras, das ferramentas, porém, dependendo da profundidade que isso está dentro dele, muitas vezes ele vai precisar buscar um outro profissional, buscar um terapeuta. Eu mesma falo que eu sou uma grande amiga, né, das terapeutas, dos psicólogos, porque realmente, acho que cada um no seu quadrado, eu sempre falo, eu não sou terapeuta, eu sei que eu dou um mergulho profundo, mostro, né, ajudo a ressignificar, mas às vezes aquela ferida ele vai ter que levar, né, para digerir melhor durante tudo isso. E eu sou a primeira, eu não pego uma questão sem antes, né, analisar todo esse contexto, né, e quando tá eu deixo bem claro, para não misturar os papéis, porque assim, eu não sou terapeuta, tá, mas uma boa terapia, uma boa análise, ela é essencial. Eu faço terapia desde os meus 18 anos, eu falo assim, teve um período que eu parei, foi o pior período da minha vida, e hoje, né, a minha terapeuta até está no meu livro também, tem algumas pessoas que participaram dessa jornada. Hoje eu não vou lá para descobrir minhas feridas, porque está tão escancarada tudo, né, já está tão... Mas vou para compartilhar, porque mesmo sabendo, às vezes a gente cai, tropeça, e eu preciso disso para continuar. Eu falo assim, que me falte dinheiro para qualquer coisa, mesmo para terapia, que eu acho que todo mundo deveria mergulhar nesse universo. Eu sou fãzaça dos terapeutas. Apesar dessa varredura e desse diagnóstico que pode ir para o mais profundo ou das questões mais práticas no dia a dia, pensando num modelo gerencial ou de ajustes ou de desenvolvimento de um projeto ou de uma atividade empresarial, né, industrial, comercial, enfim, seja em qualquer ramo de atividade, você tem uma relação no dia a dia que é uma conversa consigo mesmo. Sim. Então, o código T tem dentro dele, dentro do observar, analisar e transformar, essa necessidade de olhar para dentro de si, então? A todo momento. Eu aplico o código T no trânsito. A todo momento. Se eu perceber que eu estou fora de mim... A gente tem mania, Nelson, de... Bate o dedinho acorda e bate o dedinho no canto da cama. Nossa, hoje o dia vai ser assim. Nossa, alguma coisa. Acho que jogaram, né, energia negativa. Na quina do cômodo e dói o dedo. Alguma coisa, olha, tão mal olhada, não sei o quê. A gente coloca uma série de coisas. Alguém que fez... Normalmente trata-se da gente. Você percebeu que você está com desequilíbrio? A hora que vocês estiverem em mãos o código T, vocês vão fazer isso. Eu faço isso o tempo todo. Às vezes eu estou desequilibrada. Outro dia eu cheguei em casa e não faz muito tempo, né? E eu tava assim, parecendo aquela TPM, sabe? Do nada, assim. Eu tinha acordado bem. E aí eu cheguei pro meu marido e falei, não sei, parece que eu estou na TPM, mas não estou. Eu falei, acho que alguma reunião minha foi muito pesada, alguma energia. Ele brincou comigo, ele conhece a metodologia, já leu o livro, né? Foi um dos únicos que leu, virou e falou assim... Vai fazer seu código T aí que você vai descobrir. Sentei na cama e fiz um retrospecto do meu dia. E descobri o momento exato em que minha chavinha virou e eu fiquei irritada. Por uma coisa extremamente besta, ridícula, onde que você fala, onde que o ser humano acha que evoluiu, ela acontece. Então toda hora você tem que aplicar.
Eu ia te fazer a pergunta e você acabou dando a resposta já. Se o código T está em você ou com você de alguma forma ou o tempo todo? O tempo todo. Da onde vem isso aqui, tá. E muitas vezes, né, no analisar, quando são questões pequenas, né, você transforma, você já vai falar, não acredito que eu fiquei assim por conta disso. Você dá risada de você mesmo e segue em frente. Você certamente, vou ser repetitivo, mas pensando em quem está conosco aqui, o terceiro elemento que a gente chama, que está do lado de lá, tem noção sobre a influência do pensamento automático negativo. Sim. Codificam de formas diferentes na psicologia, mas a rigor, a letrinha sim. PAN, né? E de como essa primeira resposta do pensamento com julgamentos, cargas, emoção, sentimentos, o que já está arraigado, se for alguém, um companheiro de trabalho, por exemplo, no dia a dia, como isso interfere no nosso dia a dia. Em geral, a gente corre um risco desgraçado de atropelar o horizonte e julgar errado. Atropela, julga o outro, acha que o outro fez isso, o outro fez aquilo. É por isso que a primeira fase, que é observar, ela é primordial. Onde exatamente, né? Eu juro para você, eu sentei na cama, eu fiz da hora que eu levantei até o momento presente. Foi aqui. Mapeamento. É o mapeamento. É por isso que eu falo, sempre trata-se da gente. Eu podia colocar alguém lá na reunião, estava pesado, a situação foi pesada. Eu trabalho com comportamento, né, na maioria das vezes. Mas não, era eu mesma. Vamos fazer alguns recortes aqui. Por que você tem pressa? Por que eu tenho pressa? Nossa, que pergunta louca, né? Eu vivo com pressa. Eu falei uma vez isso para minha terapeuta. Eu tenho pressa de evolução. Sabe aquela... Não quero entrar na parte religiosa, né? Eu tenho a minha crença, tudo, mas eu misturo tudo. Mas vamos imaginar, né? Se existe várias vindas e vindas nossas aqui, eu quero evoluir tudo nessa aqui, porque acreditando ou não sei se eu acredito, não quero tocar nessa questão, mas para mim só existe essa vida agora. Eu não sei se eu vou voltar ou não, se eu não lembro do que aconteceu lá, então para mim eu tenho pressa da evolução agora. Eu acho que é essa a minha pressa, de chegar nesse... não quero passar por aqui a passeio, sabe? E eu não quero... Eu já sofri muito quando eu não sabia quem eu era. E eu vejo as pessoas sofrendo. Então, assim, essa pressa que eu tinha da minha cura interna, eu acho que hoje a minha pressa é da cura do outro, não sei explicar. Qual o peso da nossa possibilidade, que é diferente para cada um, de se colocar no lugar do outro, para utilizar esse código T aqui? Então, o livro ele começa com uma história para chamar a atenção em relação a isso, que você começa querendo julgar a história e ele dá um viezinho para você, é só para pimentar, sabe? Para justamente que assim a gente julga e não se coloca no lugar do outro e mede na superfície. E a gente perde tanto com isso, né? Eu enxergo as pessoas, eu não sou terapeuta, mas as pessoas com a metodologia, eu entro, não tem como separar, eu entro nesse mergulho. E de verdade, sabe aquela frase de Jesus, não julgueis? O cara era sábio, porque para falar uma coisa dessa, 200 não, né, 2000 e lá vai pedra, porque se a gente conhecesse a fundo a história de cada um, não dá para julgar. Nem tudo tem uma justificativa, mas para quase tudo tem uma explicação. E quando eu entendo isso, eu não fico na capa, né, na superfície, e eu me arrisco um pouco mais, eu recupero tanta relação pessoal, profissional, e ajudo o outro, às vezes, a se recuperar, né? Alexandra, por que, se é isso, e quando você estava escrevendo o Código T, você estava, de alguma forma, conversando com a Terezinha? Então, porque a minha mãe, ela é o motivo de tudo isso, né? Tô falando, tô arrepiando aqui. Isso é bom. Pode chorar? Pode. Eu tive uma mãe, assim, nunca me espancou, sempre cuidou muito bem de mim, extremamente, uma mãe que abandonou a parte até profissional para ser mãe. Então, se dedicar de corpo, alma e coração. Somos em 4 irmãos, só que em algum momento, né, lá atrás, desde a minha infância, adolescência, eu entendi, né, quero isentá-la da coisa, que para ela eu não era boa o suficiente. Aí, mais uma vez, eu entendi, né? Eu descobri isso depois de muitos anos mergulhando. Você comprou esse pacotinho.
E aí eu fui numa busca muito grande de provar que eu era boa, de brigar, eu tretava muito com ela. Enfim, eu falo, era a água e o vinho. Se você me perguntar por quê, não tinha nada, uma história de uma mãe perfeita, teoricamente, mas eu sempre tive a sensação de que eu não era boa o suficiente. E aí, esse buraco meu, fez um estrago danado na minha vida, nas minhas relações, né? Enfim, na forma como eu me enxergava. E eu fui, na verdade, primeiro eu te falei, né? Eu fui para buscar ferramentas, mas eu menti um pouquinho, porque eu menti assim, né? Não uma mentira, mas assim, minha primeira busca era para mim. Uma espécie de uma fuga, você estava procurando você mesmo. Eu estava procurando. A gente fala que quer curar o outro, a gente quer curar a gente, né? Na verdade, eu aprendi isso. Mas talvez isso seja a beleza da história. Isso é a beleza da história. Porque ao fazer isso você está fazendo transformações. O altruísmo, ele é um mecanismo de defesa saudável, né? E olha assim, se não existisse, vamos imaginar, se não existisse pessoas altruístas, como seria o mundo? E saber que se é um mecanismo de defesa é porque normalmente vem de uma dor, né? Então, mas é saudável, faz um bem. Então, e aí, o que minha mãe tem a ver? Eu fui mergulhar nesse universo e ao encontrar as minhas respostas, eu quis compartilhar. Ao você ter essa dimensão agora maturada aí dentro de você, com todo esse percurso, você, quando olha na condição de mãe para Isa e para o Ian, isso te abriu um horizonte gigantesco, por outro lado. Muito, muito. Eu tenho um professor que também ele é o prefaciador do meu livro, né, o Dr. Décio Natrielli. Ele é psicanalista, médico, psiquiatra, meu grande mestre, né? E ele falava assim que a gente tem que aprender, quando a gente aprende a ser filha, a gente aprende a ser mãe, por tabela, né? E eu tô falando, tô arrepiando inteirinho, que isso aí mexe muito comigo. Mas a hora que eu fiz todas a minha paz, sabe? Onde eu consegui me ver num papel harmonioso de filha, eu consegui ficar num papel harmonioso de mãe com a minha filha, porque a história estava quase se repetindo. Que bom, bebe a água e o vinho agora, porque ele tem um sabor gigantesco. É verdade. Inclusive para a alma. É verdade. É muito bom. Você se vê em alguma coisa no seu Domingos? Muito. Meu pai também está lá, né, nos agradecimentos. Meu pai ensinou que é o amor, né? Assim, porque a minha mãe me amava também, eu tenho certeza, né? Então, eu sei que a forma de expressar o amor dela, nossa, eu não posso contestar hoje, eu sei e sinto, mas ele mostrou do jeito dele, né? Como se mostra quando se ama, entende? Meu pai era daqueles de pôr no colo, de, né? Ficar, de tocar, ele é assim até hoje, né? Meu pai é do toque, essa parte minha é dele totalmente. Você tem noção já para você, profissional, a esse ponto de que quando você escreve um livro e ele vai para o universo, para o mundo lá fora, você fez um pássaro, um filho, inclusive ele tem asas próprias. Sim. E ele pode atingir todos os outros códigos aí das outras pessoas. Isso é meio louco, né? Eu tô esses dias, né, pré-lançamento, comecei a questionar sobre isso, né? E uma vez que foi, não volta, né? A dimensão que isso toma. Esses dias uma pessoa perguntou para mim, você está preparada para as críticas, né? Porque você não vai agradar todo mundo, né? Sim. Eu sempre penso, né? Eu sou muito, independente da minha crença, sou fã de Jesus, né? Quando eu fiquei grávida, eu fiquei 5 meses na cama e eu folhei a Bíblia inteira e fiquei fascinada por ele. Li como se fosse um livro mesmo e eu fiquei fascinada. E ele morreu na cruz, né? Pô, cara, e quem sou eu para achar que eu vou agradar todo mundo, né? Assim, só que isso é da boca para fora, tá? Porque eu tenho que trabalhar muito isso, muito código T, porque a crítica, mas ela vai fazer parte do processo, né? Muito bom. E outros códigos podem advir do inicial. Com isso. Sim? Né? Sim. Alexandra Fábio, tem alguma coisa nesse nosso breve recorte aqui de vida e de troca de experiência que eu não tenha te perguntado, que você queira falar, fique à vontade. Não, assim, eu quero... o meu maior propósito, né, com o livro, eu não tenho pretensão, não é um livro... Ele é
não deixa de ser um livro de autoajuda, só que mergulhando de uma forma mais profunda. Não quero ser que seja um livro intelectualizado. Eu sempre optei por ser o mais... Eu sempre lutei, tá? Vou falar que nem sempre eu conseguia, hoje eu consigo. O mais transparente, o mais eu possível, né? Uma vez eu estava numa entrevista com o padre Fábio de Mello, né, acompanhando meu irmão numa entrevista, quando ele veio para cá, e meu irmão perguntou qual é a fórmula do sucesso, a que ele deve sucesso, alguma coisa. E ele falou, se você acredita que sucesso é eu ser aceito por um grande número de pessoas, eu sou rejeitado, mas eu tenho um grande número de pessoas que me aceitam, de várias até religiões, tudo. Eu acredito que o sucesso é quando você é uma mesma pessoa, independente do papel que você esteja exercendo. Né? Então, eu na academia, pregando, ele falou, eu procuro ser o mesmo, né? E aquilo lá foi um aval, tipo assim, eu sempre acreditei nisso, né? Só que ao mesmo tempo sempre quis me encaixar em papéis, assim, naquela época, né? E hoje eu luto para ser isso mesmo, o mais transparente possível. Eu não sou uma obra finalizada, né? Mas eu me orgulho de onde eu já cheguei. Quero chegar muito mais, não sei se eu consigo até eu morrer isso daí, mas quero muito mais. Mas assim, eu quero que as pessoas tenham essa coragem que eu tive, mergulhe, e que seja para qualquer um. Você falou, é para profissionais? É para qualquer um, é para dona de casa, é para profissionais, é para estudante, para qualquer um que quer olhar dentro de si e ver que ele pode fazer uma faxina que vai fazer toda a diferença dentro dele, e que as pessoas busquem essa verdade, sabe? Eu sei que a verdade nem sempre agrada, mas para mim ela ainda é o melhor caminho. Muito obrigado por ter vindo conosco aqui no Câmara Livre fazer um recorte dessa história toda através do seu Código T. Eu que agradeço ao te contar, eu revivo tudo isso e acabo me emocionando, então foi um grande prazer compartilhar e que um pouco dessa minha história ajude também outras pessoas. Alexandra Fábio conversou conosco no Câmara Livre sobre o livro, o Código T, e um pouco das suas transformações também. A fórmula da transformação você pode encontrar nas livrarias ou em contato com ela através das redes sociais, é só digitar e você vai ter acesso fácil à obra para você poder fazer o seu mergulho pessoal. Até o nosso próximo mergulho aqui toda semana na TV Câmara.